Olá, amigo e amiga, que o Senhor Deus abençoe você, sua família e os seus caminhos de modo abundante. Hoje é domingo do Espírito Santo, mais uma vez nós vamos buscar pelo enchimento do Espírito Santo, buscar mais do Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia, ele é comparado à água. O Senhor Jesus certa vez disse isso, lá no Evangelho de João, no capítulo 7. O Senhor Jesus certa vez disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E o evangelista João explicou que ele estava falando isso com respeito ao Espírito Santo, que receberiam os que em Jesus crescem. Então o Senhor Jesus, ele disse que o Espírito Santo é como água, que mata a nossa sede. Aquela sede que muitas vezes você tem, de repente você sente um vazio dentro de si, de repente você sente uma secura espiritual, nada tá bom para você. De repente você é uma pessoa que tem tudo na vida, mas é infeliz. Você tem uma família bonita, saúde, trabalho, não está endividado. Aparentemente não há nada errado, mas mesmo assim você não consegue ser feliz. Mesmo assim você não consegue estar satisfeito ou satisfeita. E a única pessoa capaz de saciar essa sua sede, de encher o teu coração de satisfação, de alegria, de paz, de amor, é o Espírito Santo. A única pessoa capaz de penetrar no teu íntimo, no íntimo da tua alma, é o Espírito Santo. E quando ele entra, ele é como água quando cai numa terra seca, não é? A terra seca não produz nada. A terra seca não produz nada. Você pode colocar semente ali, você pode colocar adubo, você pode colocar, enfim, o que você quiser, mas se faltar água, não vai crescer nada, não vai ter nada. Mas quando a água é colocada na terra seca, aí a semente que tiver ali, ela brota, ela germina, ela cresce, dá fruto, né? Onde a água entra, ali vira um paraíso, vira um oásis, né? Ali vira um campo verde de vida. O Espírito Santo faz assim conosco. Ele nos traz vida, alegria, paz e somente Ele é capaz de fazer esse milagre. E Ele faz isso com qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus. O Espírito Santo ele opera dessa maneira em qualquer pessoa que de coração recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É a água que a nossa alma precisa, é o Espírito Santo, e vamos beber desta água hoje através da palavra, através da oração, através de buscarmos a Deus. Tá bom, meu amigo? Vamos orar agora? Vamos ficar de pé, se você puder. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Né? Fale com Deus de coração. Somente abrir o coração e a boca e falar. Né? Não ore em pensamento, não é isso que a Bíblia fala. Né? Orar, a própria palavra orar significa expressar verbalmente. Então, ore, fale com Deus, né? De acordo com o seu coração. Na hora de orar, se quiser levantar a mão, levanta. Se quiser colocar a mão no coração, coloca. Se quiser ficar mais tenso, né, vamos dizer assim, fica. Como você quiser. Mas abra o seu coração para o Senhor. Vamos falar com Deus então? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor, Pai, é aquele que nos chamou das trevas para a tua luz. Meu Deus, o Senhor naquela cruz pensou em nós, em cada um de nós. O Senhor Jesus morreu naquela cruz pensando na nossa salvação, na nossa vida eterna. E glórias ao Senhor. O Senhor Jesus não permaneceu na morte. Ele morreu sim, mas foi ressuscitado. Te damos graças por isso, meu Deus. Porque o Senhor Jesus está ressuscitado. Ele está aí agora à tua direita, intercedendo por nós. Ele está aí nos representando. E a tua palavra diz, meu Deus, que tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, o Senhor fará, o Senhor dará, para que a nossa alegria seja completa. O que eu te peço neste momento, meu Deus, é que cada pessoa que ora comigo possa ser cheia do Espírito Santo, possa ter mais do teu Santo Espírito, possa ter a sua sede saciada pelo teu Santo Espírito. Meu Pai, enche o coração dessa pessoa com a tua alegria, com a tua paz, com a tua força. Eu sei, Pai, que essa pessoa tem muitas batalhas nessa vida e ela só poderá vencê-las com a presença e o enchimento do teu Santo Espírito. Então, meu Pai, eu te peço, toca agora que o teu Santo Espírito seja derramado sobre essa pessoa, assim como a chuva cai e irriga a terra, que essa pessoa também receba, Pai, o teu Santo Espírito
Espírito em seu coração para enchê-la de vida, de virtude, de vigor, de força e de amor. Por isso, meu Pai, na certeza absoluta da tua santa resposta, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos então agora abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia, se você tiver, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Fica lá no Novo Testamento, tá? O livro de Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus. Então vem Mateus, depois vem o Marcos, depois vem o Lucas, depois vem João e em seguida vem Atos dos Apóstolos. Atos, né? Atitudes dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram, né? Na realidade, muitos teólogos concordam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque todos os apóstolos, todas aquelas pessoas registradas no livro de Atos que foram usadas por Deus, foi pelo poder do Espírito Santo nelas que aquelas maravilhas aconteceram. Assim como acontece hoje. Se hoje nós expulsamos um demônio, não é pela nossa virtude própria, mas é pelo poder do Espírito Santo. Se nós oramos por alguém e aquela pessoa é curada, é pelo poder do Espírito Santo. Se nós clamamos a Deus por algo e aquilo pelo qual clamamos acontece, né, é pelo poder do Espírito Santo. Se uma pessoa vai falar em línguas, vai orar e de repente ela é cheia do Espírito Santo, começa a falar em línguas e ela se torna então uma pessoa mais vigorosa espiritualmente, é o Espírito Santo, né? Por isso que o Senhor Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, né? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas isso se estende também ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que hoje aqui na terra ocupa o lugar de Jesus. Então, o lugar do Senhor Jesus hoje é ocupado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer, sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. E como o Espírito Santo é Deus, né? Então caímos naquela frase que todo mundo conhece. Sem Deus não somos nada, sem Deus não podemos fazer nada. Mas com Deus nós podemos fazer tudo, porque tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. Tá bom, amado? Vamos ler aí o texto então? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Antes da gente ler o versículo que importa hoje, só resumir para você aqui. O apóstolo Paulo, ele estava numa cidade chamada Listra. Estava Paulo e Barnabé. E eles estavam pregando o evangelho. E pregando o evangelho, havia lá entre a multidão, havia uma multidão, muita gente ouvindo Paulo e Barnabé pregar. Só que Paulo falava mais, né? Paulo, vamos dizer assim, era o chefe ali. E uma daquelas pessoas, dentre a multidão, que ouviram Paulo pregar, era um homem aleijado de nascença. Ele nasceu paralítico e não conseguia andar. Mas, ouvindo a mensagem de Paulo, ele teve fé para ser curado. E quando Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado, e a fé vem pelo ouvir o evangelho, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Paulo disse assim, apruma-te direito sobre os teus pés, quer dizer, fica de pé, se levanta. E o homem se levantou. Um milagre extraordinário aconteceu naquele momento. Um paralítico de nascença começou a andar. Aquilo fez com que aquela multidão ficasse extasiada. Até mesmo aquela multidão, porque era pagã, né, acharam que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam descido do céu. O Júpiter e o Mercúrio, né, haviam descido do céu ali, aquela coisa. E deu o que fazer para o Paulo e para o Barnabé convencer aquele povo a parar de dizer aquilo, a parar de querer tratá-los como deuses. Eles mesmos falam, somos homens que nem vocês, né? A diferença é que eles tinham a conversão a Cristo, né? Claro, né? Mas então, aquela festa na cidade, aquele movimento, aquele falatório sobre o que tinha acontecido, e isso despertou a fúria de alguns religiosos. Então, olha o que diz aí, no capítulo 14, o versículo 19. Leia comigo, por favor. Se não tiver Bíblia, não tem importância. Vai aparecer escrito na tela, na sua tela aí. Olha aí. Sobrevieram, porém,
judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, que era uma outra cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você vê aqui o que aconteceu com Paulo. Quando aqueles religiosos que vieram de outra cidade perseguir Paulo, lá em Listra, Listra é a cidade onde ele curou, onde aquele paralítico foi curado, né? Lembra? Mas já havia gente perseguindo Paulo. E de Antioquia e de Icônio chegaram alguns judeus. E aqueles judeus começaram a inventar coisas, instigar a população contra Paulo e Barnabé. Eles conseguiram pegar Paulo e apedrejaram Paulo. Apedrejaram a ponto de eles mesmos acharem que Paulo estava morto já. E abandonaram o corpo lá. Só que Paulo não havia morrido. Parecia que estava morto. Ele desfaleceu, desmaiou com certeza, mas aí, assim que aquela multidão enfurecida saiu, os discípulos foram ali, levantaram Paulo, Paulo se levantou e Paulo continuou a pregar o evangelho. Paulo não foi desanimado por essa situação. Paulo não se deixou abater por essa perseguição que se levantou contra ele. Pelo contrário, isso deu mais força para Paulo, porque nós vemos aqui que Paulo, depois de apedrejado, ainda voltou para aquela cidade, teve a ousadia de voltar. No dia seguinte, eles foram embora, pregaram o evangelho em todo lugar e depois voltaram de novo para aquela cidade, fortalecendo os irmãos, fortalecendo as pessoas, orientando aquelas pessoas a permanecerem firmes na fé. Veja que Paulo leva o seu próprio exemplo. Gente, não é porque eu fui apedrejado, que eu quase morri, que eu vou desistir da minha fé, não. E isso aqui é que você tem que entender. Não há alternativa para a gente. Se nós queremos vitória, não há alternativa senão lutar. Entendeu? Eu já falei aqui várias vezes para você, o Senhor Deus não abençoa pessoas covardes, pessoas que retrocedem, pessoas que abandonam a batalha só porque estão tendo problemas. Deus não abençoa pessoas assim. Ele abençoa pessoas corajosas na fé. E as pessoas corajosas na fé vão enfrentar batalhas. Veja o que aconteceu com Paulo. Ele foi apedrejado quase à morte. Você pode perguntar, nossa pastor, por que Deus permitiu isso? Ele não servia a Deus. Como muitas pessoas hoje perguntam de si mesmas, nossa, por que aconteceu isso comigo? Eu sirvo a Deus. Eu sou uma pessoa fiel ao Senhor. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Então eu vou dizer para você, porque pode ser o seu caso, que você seja uma criança na fé, infantil na fé. Às vezes as palavras que uma pessoa diz são pueris, infantis, parece uma criança falando. Onde que na Bíblia Deus promete que não teríamos lutas? Onde? Me mostra uma passagem na Bíblia que diz, neste mundo não tereis aflições. Não existe essa passagem. Não existe essa promessa de não termos luta aqui na terra. Isso não existe. Pelo contrário, o Senhor Jesus mesmo disse, neste mundo tereis aflições. Mas ele também disse, mas não tem problema, não fiquem desanimados não. Eu venci. Ou seja, o Senhor Jesus, ele disse que teríamos lutas. Mas também ele diz que teríamos vitórias. Então eu digo para você, onde na Bíblia está escrito que não teremos lutas? Em nenhum lugar. Não existe a promessa de não lutas. Mas existe uma tremenda promessa de que Deus está conosco todos os dias. O Senhor Jesus disse que Ele mesmo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Deus não prometeu
tirar a gente da luta, mas Ele prometeu que em todas as lutas Ele estaria juntinho de nós. Ele estaria dentro de nós, nos capacitando a lutar. Agora, por que Deus não se agrada de covardes? Porque a covardia é prova que a pessoa não confia em Deus. Você sabe qual que é o maior pecado? O maior pecado é não crer em Deus. O maior pecado é isso. Sabe o que condena uma pessoa de modo que ela vá para o inferno? Não é que ela se prostitui, bebe, rouba. O pecado que condena a pessoa para o inferno é não crer em Jesus como Salvador, como Senhor. O que leva uma pessoa para o inferno é ela não receber Jesus. Ela não recebe porque ela não crê, né? Porque desde o começo foi assim. Por que Adão e Eva caíram? No caso, a Eva, né? Por que a Eva, vamos dizer, ela caiu e por tabela arrastou Adão junto? Porque Eva não acreditou no que Deus falou. A Eva preferiu acreditar no que o diabo falou. Entendeu? Então a Eva acreditou na mentira da serpente e comeu daquele fruto. Se ela tivesse crido no que Deus falou, por pior que fosse a tentação, ela diria, não vou comer, porque Deus falou assim, assim, assado. Entendeu? Então, o maior pecado é a incredulidade. Então, quando você, sabendo que tem Deus dentro de você, porque Ele prometeu que estaria dentro de você, morando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, quando você sabe que Deus está com você e você não quer lutar, isso é sinal de que você não está crendo. Porque se você cresce realmente, ainda que você seja uma pessoa excelente, muito boa pessoa, honesta, sincera, maravilhosa, mas se você volta, retrocede, se você tem medo de lutar, é porque no fundo, você não está confiando. E esse é o maior pecado. Por isso que Deus não abençoa. Deus não abençoa, nunca abençoou. Ele não abençoa e jamais abençoará a incredulidade, a descrença, a desconfiança nele. Então não faça isso. As lutas existem para todos nós, para mim e para você. São lutas em todas as áreas. Olha, as lutas financeiras, as lutas familiares, sentimentais, muitas vezes de saúde. O diabo tenta se levantar contra nós, contra a nossa saúde. Mas lembre-se que a vida de um crente não é viver eternamente em sofrimento, em luta, não. As lutas existem, mas o Senhor promete a vitória. Ele promete. Olha Paulo aqui. Paulo, ele teve um momento de dificuldade, mas isso não impediu ele de continuar a lutar. Ele resistiu, ele se levantou, se recuperou e voltou a pregar com mais ousadia ainda. É isso que nós devemos fazer. Porque o diabo nunca vai jogar pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém chuta cachorro morto. Entendeu? Por que uma pessoa chuta um cachorro que vem para cima dela? Porque o cachorro está vivo, né? Por que uma pessoa joga pedra na árvore? Porque tem manga lá, tem fruta lá. Então a pessoa joga pedra para derrubar o fruto. Se a árvore não tiver fruto, para que ela vai jogar pedra na árvore? Se o cachorro não estiver vindo para cima dela, por que ela vai chutar o cachorro? Assim também, se a gente não estivesse fazendo a vontade de Deus, o diabo jamais se levantaria contra nós. Mas porque nós servimos a Deus e queremos fazer o nome do Senhor Jesus conhecido neste mundo, porque nós queremos tirar as pessoas das trevas, da ignorância espiritual, trazê-las para o Senhor Jesus, é lógico que o inimigo se levanta. Quando você busca pela sua família, quando você quer viver uma vida reta aos olhos de Deus, quando você quer sair do pecado e começa a buscar por isso, é lógico que Satanás se levantará contra você. Mas glória a Deus, ele disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você pode dizer, pastor, eu sei que Deus está comigo, mas eu tenho medo, eu já fui afrontado, eu tentei lutar, mas levei um tombo e eu fiquei com medo de voltar para a batalha. Então é por isso que você precisa buscar pelo Espírito Santo, beber mais ainda dessa água viva que é o Espírito Santo. Você precisa beber do Espírito Santo para se renovar. Já viu uma plantinha sem água? Ela fica murcha, seca, né? Está viva, mas não está. Está viva, mas está morrendo, vamos dizer assim, né? Mas quando você coloca água, ela revigora. Assim também, nós só podemos ter uma revigoração, se podemos dizer assim, através da água do Espírito Santo. Você precisa buscar mais pelo Espírito Santo. Muitas vezes o crente ele enche a cabeça com coisas de televisão, séries, filmes, né?
coloca lá Netflix, coloca lá Amazon, coloca lá outra coisa qualquer e alimenta a sua cabeça com um montão daquelas coisas. Aquilo lá é entretenimento, aquilo lá você tem o direito de assistir se quiser, mas aquilo ocupa um tempo da sua vida e ocupa a sua mente. E você não deixa tempo nenhum para buscar o Espírito Santo. Aí a hora que você precisa de força espiritual, cadê? Não tem, porque não bebeu da água, bebeu de um monte de coisa que não era água. Mas a água verdadeira você não bebeu, aí não tem força. Então, meu amigo e amiga, pense nisso e busque pelo Espírito Santo. Busque pelo enchimento com o Espírito Santo, porque esse mundo aqui não é brincadeira. E se você buscar pelo Espírito Santo, realmente, ele vai te dar uma força sobrenatural. Porque com o enchimento do Espírito Santo, aí sim, nós conseguimos vencer as dificuldades, as batalhas, as lutas. E mais do que isso, vem uma coragem em nós que não é natural, é sobrenatural. A coragem para lutar e para vencer. O Senhor mesmo diz lá em Isaías: não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. Veja que Ele está aí dentro de você para te ajudar a vencer qualquer batalha que se levantar contra você. Então, aproveite hoje, aqui e agora, que nós vamos orar e buscar pela presença de Deus. E tenha certeza, Deus vai começar a renovar você. Paulo aqui, ele levou, vamos dizer assim, uma pancada forte, foi apedrejado. A pancada eu quero dizer no sentido espiritual, né? Aquilo, o diabo queria parar a obra de Paulo. O Satanás queria paralisar a obra de Paulo. Ele queria que Paulo parasse de falar de Jesus, de pregar em Jesus. Mas você viu o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que, mesmo depois de apedrejado, ele se levantou, se recuperou, e a Bíblia diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. Olha aí, mesmo depois de apedrejado, Paulo não recuou, não ficou com medo das ameaças de ninguém. Ele se levantou, foi porque Deus o fortaleceu. Deus o fortaleceu. Eu quero que você entenda isso. A recompensa para quem serve a Deus desse modo é gigantesca, é imensurável. Não dá para medir tão grande que é, mas só para quem age assim. As pessoas muitas vezes, elas querem uma vida plena, uma vida com abundância. Elas querem ficar bem em tudo, mas não querem pagar o preço. E o preço não é dinheiro, o preço é atitude de fé. O preço é atitude, que, claro, algumas vezes inclui o dinheiro. Por quê? Porque é pela fé que você oferta, é pela fé que você faz um voto com Deus, é pela fé que você devolve o dízimo, claro. Mas não é só isso. São atitudes de oração, atitude de não deixar o medo ficar no teu coração, atitude de você abrir a boca e falar do Senhor Jesus, convidar as pessoas para vir para a igreja. É isso que você faz. Atitude de não aceitar o mal na sua vida, de você repreender a enfermidade, repreender o espírito de contenda que é na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não pare de falar do Senhor Jesus. Então você precisa ter essas atitudes de coragem. E não se espante, porque o diabo se levanta mesmo, mas ele é um derrotado. Como diz o ditado, né? Ele se levanta para cair e cai mesmo. Quando você se comporta como uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que tem coragem espiritual. E repito, essa coragem, você quer ter dessa coragem? Busque pelo Espírito Santo, beba da água do Espírito. Ore constantemente, buscando ao Espírito Santo. E conforme você faz isso, ele vai matando a tua sede, ele vai enchendo você, e aquela fraqueza vai embora, aquela tristeza some, aquele vazio desaparece, a depressão desaparece. É milagroso, mas para aqueles que querem. Você quer? Deseja? Vamos fazer isso agora então. Nós vamos orar ao nosso Deus agora. E tenha certeza que o nosso Deus, Ele vai te ouvir, vai te responder, vai te encher com o Espírito Santo e renovar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então? Quer ficar de pé? Quer se ajoelhar? Não é? Eu sempre digo, para a gente falar com Deus, para a gente orar ao Senhor, nós podemos ajoelhar, podemos ficar de pé, né? Como você achar melhor. Agora, quando nós formos repreender Satanás, que não é o caso agora, tá? Mas se você precisar orar, fazer uma oração forte, nunca repreenda Satanás de joelhos.
sempre se levante, fica de pé, ora forte, repreenda ele e manda ele embora. Agora, com Deus, é claro que nós podemos nos ajoelhar para clamar ao Senhor. Vamos orar então? Oremos ao Pai. Senhor nosso Deus, santo, bendito e todo-poderoso, Pai celeste, Pai da glória, Pai das luzes, o Senhor é o nosso Pai, porque estamos em Cristo. A tua palavra mesmo diz, todos os que creem no nome do Senhor Jesus são feitos filhos de Deus. Então, Pai, obrigado por essa grande promessa. Somos filhos do Senhor. Então, Pai, como filhos, nós temos direito à tua força, ao teu sustento. É como a tua palavra diz, Senhor, que neste mundo teríamos aflições, mas em todas as aflições, as lutas que nós passarmos, o Senhor prometeu estar conosco em todos os momentos. O Senhor é por nós, é a nosso favor, por isso que a vitória é garantida. Obrigado, Pai, pela vitória, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua promessa de fazer de nós, a cada dia, a cada momento, mais que vencedores. Aleluia! Eu peço a Ti, meu Pai, enche essa pessoa que está orando comigo agora com o Teu Espírito Santo, essa pessoa que clama a Ti para ser batizada no Espírito Santo, essa pessoa que clama a Ti, Senhor, para receber o enchimento com o Espírito Santo. Reikovassundia, Plaikravachodia, Glavashiria, Santo Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. Enche essa pessoa aqui, o Senhor é Deus de vivos. Então enche essa pessoa com o teu Santo Espírito. E você, meu amigo e amiga, começa a falar com Deus agora. Solta a tua voz, essas palavras sobre essas palavras sobrenaturais que vêm do seu interior. Fala, não tenha medo, nem timidez, nem vergonha. Pode falar agora, solta essas palavras sobrenaturais. Isso, começa a orar, aleluia. Deixa o Espírito Santo se mover nas suas cordas vocais. Fala em línguas agora, oh aleluia. Glórias ao teu nome santo, ó meu Deus. Eu te peço, meu Pai, renova agora essa pessoa que um dia já foi batizada no Espírito Santo, mas se esfriou na fé, Pai. Muito tempo que ela não fala mais em línguas, agora então renova, Pai. Toca nessa vida, aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai Celeste. Te adoramos, te bendizemos e te agradecemos pela tua força, pela tua unção, pela tua bênção, sabendo que a tua palavra não pode falhar. Somos mais que vencedores com a força do Espírito Santo em Cristo Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha, a vontade que dá é de continuar orando, né? Mas o tempo não nos permite aqui. Mas acabando de você assistir esse vídeo, vá orar. Se fecha no teu quarto, ajoelhe-se, agradeça a Deus, levanta os braços, abra a boca, fala em língua, deixa ele fluir através de você, né? E quando você fala em línguas é o primeiro sinal, a evidência bíblica de que você foi cheio do Espírito Santo. A partir daí, cresça na fé, leia mais a Bíblia, vem mais na igreja, tá bom? Isso tudo vai fazer o teu crescimento espiritual acontecer. Maturidade. E aí quando chegar a luta, você vai ter força para enfrentar aquela luta. A luta pode até ser amarga, mas você vai ter força para enfrentar e vencer. E no final você vai dar glória a Deus, vai sair muito mais fortalecido, vai poder dar o seu testemunho, ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus e ainda por cima receber a tua recompensa dada pelo Senhor. Tá bom, meu amigo? Olha, se você puder nos ajudar financeiramente, a obra de Deus ela precisa do suporte, do apoio, do apoio financeiro, né? Então, se você puder e quiser nos ajudar, há duas contas bancárias da igreja, onde você pode fazer o seu depósito, o depósito do seu coração, a alegria, como Deus fala, Deus ama quem dá com alegria. Então que você, se você tiver que doar, que ajudar, faça com alegria de coração. Não constrangido, não por força nem por violência, mas que você siga o fluir do Espírito Santo dentro de você. Quer ofertar, quer dizimar, quer dar uma oferta generosa de coração, sentiu no coração, nem da nossa igreja você mas você, poxa, eu quero ajudar essa obra, Deus tocou no meu coração, quer fazer? Tem duas contas aqui, ó, Banco do Brasil e Bradesco, tá? No Banco do Brasil, a nossa conta a nossa agência é 0474, dígito X, conta 683, dígito 1.
Tá? E no Bradesco, a nossa agência é 0194 e a conta 833, dígito 8. E sempre tem que sair em nome da igreja do Ministério da Fé Bíblica. Não pode sair em outro nome, tá bom? Podendo, nos ajude, nos apoie. Tá bom, meu amigo? Olha, que Deus abençoe você grandemente, que você tenha um enchimento poderoso com o Espírito Santo, cada dia mais, e que você seja uma grande bênção para esse mundo. Deus tem um grande plano para você. Deixe Ele se manifestar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.